Oi pessoal, vocês têm o costume de ler o rótulo dos alimentos no momento das compras? Sabia que esse hábito vai fazer com que você faça melhores escolhas alimentares? Assim você vai conseguir garantir mais saúde, não só para os seus filhos, mas para toda a família. Mas para isso, é claro que você deve entender o que está escrito ali. Por isso que o vídeo de hoje será para te ensinar a ler os rótulos dos alimentos. Eu tenho certeza que essas informações vão mudar e melhorar muito a alimentação de vocês, de todos aí na sua casa. Mas antes, caso esteja aqui pela primeira vez, eu sou Milene Henrique, sou nutricionista materno-infantil e sou a idealizadora do projeto Bebê Bom de Garfo, mãe do Arthur e mãe do Heitor, que são duas crianças boas de garfos. Venho ajudado aqui por meio das minhas redes sociais, famílias do Brasil inteiro a melhorar a alimentação dos seus filhos. É uma alegria muito grande ter você aqui comigo. Aproveita, caso ainda não seja inscrito, se inscreva aqui no meu canal e me ajude a manter a divulgação do meu trabalho, curtindo, compartilhando esse vídeo. Sinta-se à vontade também para sugerir aqui nos comentários temas para os nossos próximos vídeos. Então vem comigo que a partir de agora você vai entender tudo o que está escrito nos rótulos dos alimentos e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Em todo rótulo, gente, é obrigatório que tenha especificado a porção do alimento em gramas e em medidas caseiras e também o percentual de valor diário. Mas afinal, né, o que são essas coisas, Milene? O que isso significa? Muitas vezes, inclusive, vocês vão entender aqui que isso pode ser uma pegadinha da indústria para nos induzir a comer alimentos que são inadequados. Mas vamos lá. A porção, então, é a quantidade média de alimento que deve ser consumido usualmente por pessoas sadias a cada vez que o alimento é consumido. E aí promove uma alimentação saudável, mas nós temos que tomar muito cuidado por isso. Vou explicar como, mas antes deixa eu explicar da medida caseira, que a medida caseira é a medida que normalmente é utilizada pelo consumidor para medir os alimentos. Então, por exemplo, pode estar em fatia, em unidades, em potes, em xícaras, em colher. Vai ficar tudo mais fácil, gente, quando vocês entenderem direitinho o que eu vou explicar. Mas a medida caseira é a medida que aquele alimento representa quando consumido. E o percentual de valores diários é um número percentual que indica o valor que o produto em questão, né, apresenta ali da energia, das calorias e dos nutrientes. Mas, gente, prestem atenção que ele é padronizado para uma dieta de 2.000 calorias. Mas nós temos que ter em mente que 2.000 calorias é muita coisa, não é o ideal para a maioria das pessoas, especialmente para as nossas crianças, que geralmente precisam de ingerir a metade dessa quantidade, ou seja, 1.000 calorias no geral, isso depende muito. Mas dessa forma, então, se você vê que um biscoito fornece 7% do valor diário de calorias, se a gente for pensar por uma criança que come mais ou menos 1.000, esse valor aí desse biscoito, na verdade, seria 14%. Sem contar que o grande risco é que na maioria das vezes a gente acaba comendo uma quantidade maior do que estabelecida ali nas medidas caseiras, né, no padrão desse alimento. E aí fique atento nessa pegadinha, porque mesmo os alimentos que são vendidos como porções individuais, ou seja, para uma pessoa comer sozinha, pode apresentar a quantidade no rótulo de uma porção diferente. Por exemplo, um salgadinho do tipo chips pequeno, ele é normalmente consumido inteiro, né, pela pessoa aí, mas ele tem não só o pequeno, tá? No geral, gente, um salgadinho do tipo chips pode ter 100 gramas, às vezes até 200 gramas no pacote, e aí o indivíduo come aquele pacote inteiro. Mas se você for prestar atenção lá no rótulo, ele está falando que a quantidade que a gente está lendo ali de calorias e nutrientes foi padronizada para 25 gramas. Que, gente, é metade de um pacote pequeno, é menos da metade de um pacote pequeno. Ou seja, a gente lê lá, um salgadinho
fornece por porção de 25 gramas 167 calorias. Só que, na verdade, aquela embalagem, ela tem aí pelo menos 50 gramas. Ou seja, a gente está consumindo o dobro disso, perdão. E aí, considerando que isso é consumido por uma criança, o estrago pode ser ainda maior. Por isso, a gente precisa ficar atento a essa pegadinha da indústria. Alguns outros alimentos já são mais justos, assim, vamos dizer, a forma com que eles colocam. Por exemplo, esse biscoito, ele vem 30 gramas, né? Então aqui tem 30 gramas, não vai dar para vocês verem, mas vem 30 gramas. E aí quando a gente lê aqui, a informação nutricional, ela de fato foi calculada por 30 gramas, ou seja, quem consumir esse pacote de biscoito está recebendo exatamente a quantidade que está escrito aqui. Mas, por exemplo, se a gente pegar esse outro biscoito aqui, a quantidade que está escrita aqui por porção, a porção são 5 biscoitos. Então, aqui em 5 biscoitos, o indivíduo está recebendo 134 calorias. Mas 5 biscoitos, gente, são 30 gramas. E esse pacotinho aqui vem 200 gramas, né? Então, assim, vem muito mais. Se a criança consome uma quantidade maior que 5 biscoitos, né? Vamos supor que ela consuma 10 biscoitos, que ela consuma, então, 60 gramas, que seria o quê? 1/4 desse pacote. A gente sabe que tem crianças que comem mais do que isso. Ela está recebendo, na verdade, mais de 200 calorias. Ela está recebendo aqui, né, então, aproximadamente 270 calorias. Notem que prestar atenção na porção é muito importante. Uma outra coisa obrigatória nos rótulos são os ingredientes. Você já parou para pensar por que os ingredientes usados para preparar aquele determinado produto que você vai consumir ali, ele está escrito numa ordem diferente? Você já parou para pensar se isso é uma ordem alfabética? Será que é uma escolha aleatória, sem regras? Como que funciona isso? Entender essa ordem aí também vai ser muito importante e vai mudar com certeza a escolha de alguns alimentos. Então, eu vou aproveitar esse momento para chamar a atenção para 2 coisas, 2 pontos importantes que farão diferença, então, nas suas escolhas a partir de agora. Você precisa ter em mente que a indústria escreveu, gente, essa ordem, né, daqui. Então, sempre abaixo de uma tabela nutricional tem a lista de ingredientes. E aí, gente, a indústria ela é obrigada a colocar isso numa ordem certa. Qual que é essa ordem? É obrigatório que seja a ordem do qual o ingrediente foi preparado de forma decrescente. Ou seja, aqui está escrito primeiro os alimentos que estão presentes nisso em maior quantidade. Então, por exemplo, nesse caso, o primeiro ingrediente é a farinha de trigo. Então, o que ele mais tem é farinha de trigo, de todos os outros ingredientes. Se você olhar a lista de ingredientes de um biscoito e ver que o segundo ingrediente é o açúcar, significa que a segunda coisa que mais tem ali é o açúcar, gente. Como, por exemplo, aqui nesse caso, olha, primeiro é farinha de trigo, segundo é açúcar. Então, fuja desses alimentos. Os grandes vilões da alimentação são aqueles que têm açúcar, gordura e sal nos 3 primeiros ingredientes da lista. Pegou a lista de ingredientes lá, abaixo da tabela de informação nutricional, viu que tem açúcar, gordura ou sal nos 3 primeiros, fuja, porque esse alimento ele não é adequado para o nosso consumo, especialmente das crianças. E um outro ponto importante a ser observado quanto aos ingredientes é a quantidade deles também. Fuja dos produtos que possuem uma lista grande de ingredientes com diversos nomes conhecidos. Então, gente, às vezes mesmo um biscoitinho considerado saudável, quando você vai ver, tem tanto ingrediente ali que a gente nem sabe o que é. Esses produtos provavelmente possuem diversos
aditivos químicos, corantes, conservantes, estabilizantes, entre outras coisas que podem ser prejudiciais à saúde. E aí é importante saber também que existe diferença entre marcas. Uma marca pode ter mais ou menos ingrediente, mesmo se tratando do mesmo produto, gente. Então, se você pegar leite, diferentes marcas, vai ter um leite que vai ter 2 ingredientes, vai ter um leite que vai ter 4. Então, leia o rótulo, compare as marcas, leve em consideração na hora de determinar o que você vai comprar, não só o preço, mas a quantidade de ingredientes também. Pegou 2 produtos, um tem mais ingredientes do que o outro, prefira o que tem menos. Esse vai ser mais saudável porque vai ter menos aditivos. Além de porção e de medida caseira, de percentual dos valores diários e dos ingredientes, é obrigatório também que o rótulo apresente a quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras que podem estar escrito também nesse rótulo como lipídio. Lipídio e gordura são sinônimos, significa a mesma coisa. Geralmente também os rótulos apresentam a quantidade de fibras alimentares e de sódio. Inclusive, já aproveito para dar uma dica aí, né, para que vocês fiquem atentos com relação à quantidade de sódio que tá ali. Então, se você pegar um alimento e vai ver lá que geralmente a última linha dele é o sódio. O recomendado é que um alimento não tenha mais que 150 miligramas de sódio por porção. Se tiver mais do que isso, evite, tá bom? Já as vitaminas e minerais não são obrigatórias e geralmente ela costuma, né, ser apresentada nos alimentos, no rótulo dos alimentos que possuem algumas vitaminas e minerais, especialmente quando a indústria adiciona isso. Então, para chamar a sua atenção, né, de que aquele alimento é saudável, nem sempre, mas que esse alimento é bom, ela descreve ali todas as vitaminas e minerais, mas isso não é obrigatório. E aí, gente, infelizmente a indústria acaba fazendo algumas pegadinhas e por isso é importante estar esperto. Uma delas é com relação à presença de gordura trans. Olha só o que eles fazem. A gordura trans ela é usada em diversos salgadinhos, biscoitos doces, biscoitos salgados, biscoitos recheados ou não recheados, enfim, outros alimentos aí que precisam de uma certa consistência, crocância, viscosidade. Mas, como a maioria da população hoje já sabe do efeito prejudicial da gordura trans, muitas pessoas têm ficado atentas para o consumo dela e tentado evitar, então, alimentos que tenham descrito no rótulo que tem gordura trans. Porém, a indústria muito esperta aproveitou que na porção do alimento, que eles fazem, né? Se a porção do alimento tiver uma quantidade menor que 0,2 gramas, a Anvisa libera para que isso seja arredondado para 0. E aí eles acabam escrevendo lá no rótulo, né? 0 gordura trans, não contém gordura trans. Mas, na verdade, tem. Só que eles colocam uma porção menor para que você pense que não tem, já que 0,2 é arredondado para 0. Então, se você ler lá na lista dos ingredientes que tem gordura vegetal hidrogenada entre esses ingredientes, a gordura vegetal hidrogenada, gente, é a própria gordura trans. Então, não caiam nessa pegadinha. Esse rótulo, por exemplo, é uma pipoca de micro-ondas super inadequada para o consumo. Ela vem escrito que não tem gordura trans, mas nos ingredientes tem gordura vegetal. Então, gente, fique esperto, porque nem todo alimento que diz 0 gordura trans ou que não tem gordura trans lá, né, na tabela de informação nutricional, de fato significa que não tem. Por quê? Porque eles estão liberados a colocar, né? Aqui, por exemplo, a porção é 25 gramas, uma xícara, que seria a metade disso daqui. Esse é um pacotinho pequeno, geralmente nós, mesmo as crianças, conseguem comer uma quantidade inteira. Ou seja, se comer um pacote desse daqui, está ingerindo pelo menos meio grama de gordura trans. Além disso, tem a diferença também, gente, que a gente precisa ficar atento com relação
ao diet, ao light, enfim, isso tudo é importante a gente conhecer, diet, light, alimento zero, e aí eu tenho um vídeo no YouTube aqui que fala só sobre isso, e ele é muito importante que você assista para você entender. Mas, rapidamente, os diets são aqueles que são isentos de um nutriente, não tem um nutriente, geralmente são sinônimos de zero, mas nesse vídeo eu explico detalhadamente o que significa. E os alimentos light são aqueles que têm redução de pelo menos 25% de alguma coisa. Seja 25% menos sódio, 25% menos calorias. Enfim, assista esse vídeo que ele vai te ajudar. E aí, existem alimentos também diets que não são, ou alimentos zeros que não tem lactose, que não tem glúten. Não necessariamente só alimentos que não têm açúcar. Mas assista esse vídeo que você vai entender tudo. E aí, gente, no curso do Bebê Bom de Garfo eu tenho uma aula bem completa que explica tudo detalhadamente, com exemplos práticos de leitura de rótulo, porque isso é uma coisa muito importante. Ter esse conhecimento é fundamental e eu tenho noção, né, de que ensinar isso para os meus alunos é obrigatório para que eles tenham mais saúde. E aí, gente, eu sei que no início é mais trabalhoso, é mais demorado a ir ao supermercado e ficar lendo rótulos, entender o que ele quer dizer, mas com a prática vai ficando cada vez mais rápido, vai ficando cada vez mais natural, você vai ganhando, né, conhecimento aí e já vai sabendo qual marca, enfim. Não deixem de fazer isso pela dificuldade inicial, não criem essa resistência, porque ler rótulo vai mudar mesmo, vai melhorar a saúde do seu filho e de vocês. E aí, mamães, papais, se gostaram desse vídeo, comentem aqui para eu saber, e se quiserem também podem sugerir outros temas, como eu disse. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva nesse canal e ative as notificações. Me ajude compartilhando essa mensagem para outras famílias que precisam também aprender a ler rótulo, porque, como eu disse, isso é obrigatório para que todos nós possamos ter escolhas mais saudáveis, escolhas mais inteligentes, para que a gente tenha segurança de não cair nas pegadinhas que a indústria prega, nas falácias de que alimentos são saudáveis e de fato, né, quando a gente vai analisar ali não são, às vezes alimentos que são específicos para o público infantil e na realidade também não são saudáveis para serem oferecidos para as nossas crianças. Então é isso, espero que tenham gostado da mensagem, beijinhos e nós nos vemos em breve.